Olá, pessoal. Então, bom dia. Vamos começar aqui a nossa última sessão, né, dessa maratona. Arthur, eu vou primeiro fazer uma introdução, vou dar alguns avisos, e aí eu transfiro a administração da sala para você, e aí rapidinho testa o seu áudio, compartilhamento de tela, e ver se está tudo certinho. Bom, pessoal, chegamos então à nossa última apresentação em si, né? Caso alguém não tenha me ouvido ainda, eu me chamo Antônio Manfred, sou gerente de contas aqui na Brasiline. Dois recados para o pessoal. Inicialmente, nós íamos fazer um sorteio para aqueles participantes que tivessem 100% de participação. Só que acabou que o marketing definiu algumas questões internas, e aí o pessoal que participou, né, de todas essas apresentações, eles vão receber um e-mail do marketing com alguns comentários e serão presenteados aí com uma mochila da Brasiline, né? O time de marketing já tem esses nomes, então é só aguardar o contato aqueles que participaram de todas as apresentações. Em relação ao certificado, né, de participação, como havia sido dito no início, aqueles que participaram pelo menos 70%, né, de 7 aulas, vão receber. Então, o marketing também fará o contato, né, nossa equipe fará o contato com você para a emissão e tudo certinho, beleza? Hoje é a nossa última apresentação, como eu comentei. O tema é Fourier XDR, a correlação e orquestração agnóstica na resposta a incidentes, tá? Quem vai participar conosco vai ser o Arthur César, ele que é responsável, né, dos processos da Fourier no Brasil desde 2019, né? Então, responsável do Brasil é o César, Arthur César. Eu já vou passar a palavra aqui para ele. Ô César, antes de passar, normalmente nas apresentações nós temos feito de acordo com a demanda do palestrante. Então, ou você pode desenvolver sua apresentação e etc., e ao final separar um tempo para perguntas e respostas, ou você pode subdividir a sua apresentação em blocos e aí abrir para perguntas, tranquilo? Mas aí fica a seu critério e eu vou passar agora a administração da sala para você. Pessoal que precisar fazer um comentário, pergunta, etc., pode jogar aqui no chat ou tem o guiazinho de perguntas, tá, pessoal? Por gentileza, coloquem lá. Bom dia, vocês me ouvem? Pessoal, bom dia, vocês me ouvem? Sim, Arthur, ouvindo bem, cara. Ah, maravilha, muito bom. Fazendo o teste aí para saber se vocês conseguem me ouvir alto e claro. Bom, primeiro eu quero agradecer aí pelo convite, né? É uma honra estar aqui com vocês para bater esse papo aqui. A gente sabe que cada vez mais, né, relevante a tecnologia, cada vez mais importante, né, o nosso trabalho de responder às ameaças, e estar aqui com vocês é uma das coisas que não tem preço, né? Para a gente bater esse papo aqui e falar um pouquinho aí sobre o dia a dia, como a nossa plataforma tem apoiado aí clientes ao redor do mundo e como que a gente trabalha, então, né, nesse combate diário aí contra as ameaças cibernéticas. Bom, até, Antônio, você perguntou aqui, né, as formas que a gente pode fazer. Se vocês concordarem, se a audiência estiver de acordo, eu vou deixando aqui para o final as perguntas, mas se for algo que é muito latente aí, vocês quiserem, né, uma resposta imediata, podem colocar aqui no chat, a gente está monitorando aqui, e daí a gente vai batendo esse papo aqui, enfim, vamos fazer isso de uma forma bem dinâmica, né? Perfeito. A ideia aqui não é ser nada muito, né, monólogo, né? Vamos tentar criar alguma interação aqui entre nós para a gente bater nesse papo dessa forma. Eu vou compartilhar a minha tela e eu gostaria de pedir a gentileza, se vocês pudessem confirmar no chat se vocês estão vendo já uma tela escrito Trellix e o meu nome. Beleza. Maravilha. Já está na tela. Maravilha, legal. Bom, vamos lá.
a ideia de hoje, então, é a gente, né, primeiro falar um pouquinho aqui, né, apresentar a companhia, depois entrar aí nos desafios da cibersegurança, né, coisas que todos nós enfrentamos e como que uma plataforma de orquestração e automatização pode apoiar nessa difícil tarefa, né, de estar sempre um passo à frente dos atacantes, né? Então, né, e eu quero começar então apresentando a companhia para vocês, né? A Trellix, ela é uma companhia recente, vou colocar dessa forma e explico por quê, né? Ela é uma companhia que foi fundada esse ano, em 2022, né? Mas é uma companhia que já nasce com 5.000 funcionários e mais de 40 mil clientes. Aí você fala, nossa, como assim uma startup já nasce desse tamanho, né? Você foi criada esse ano, eu acho que é uma startup, né? Na verdade, a Trellix é a fusão de duas grandes companhias que são de vanguarda na segurança da informação, né? Tem uma história muito forte com a, com a segurança da informação mundial, né? Que companhias são essas, você pode perguntar. São a FireEye e a McAfee. Então, todos aqui já ouviram falar, né, dessas duas companhias. A FireEye, uma empresa com know-how gigantesco em cibersegurança, muito conhecida, né, principalmente pela parte de inteligência, respostas a incidentes. E a McAfee, bom, a McAfee dispensa comentários, né? Também é uma empresa que a história da McAfee se confunde com a história da cibersegurança. Então, essas duas empresas se juntaram e criaram a Trellix. Aí alguém pode também perguntar, mas que nome estranho, né? Trellix, né? O que significa, né? Tudo tem um significado, né? Então, Trellix vem do inglês trellis, né? Imagina sem o X ali, um L, um S no lugar do X, né? Trellis. Trellis, em português, é treliça. Então, sabe aquela estrutura que você tem, assim, de treliça, onde uma planta, ela vai usando essa estrutura para crescer, ela, né, ela se agarra nessa estrutura e vai crescendo, expandindo de tamanho os seus ramos. Então, essa é a ideia da companhia. A ideia que é a mesma, né? Possibilitar que as empresas, né, cresçam, expandam suas operações de forma segura, adicionando a segurança, né, no dia a dia. Então, essa é a história por detrás desse nome, Trellix, né, e esse é o nosso, uma apresentação aqui muito rápida, né, da nossa companhia. Mas, por ser uma companhia que está nesse mundo de cibersegurança, a gente também sabe que os desafios que os clientes enfrentam no dia a dia. E assim, pessoal, a ideia aqui não é colocar nessa apresentação todos os desafios. Quer dizer que aqui estão todos os desafios que as empresas enfrentam? É claro que não, né? Enfrentam muitos outros, mas talvez aqui estejam 4 desafios que são recorrentes, né? Que estão aí mais na pauta das companhias ou que elas enfrentam com maior frequência, né? Então, que desafios são esses? Bom, primeiro, com o desaparecimento do perímetro, né? Essa que é a verdade, né? Quando a gente tinha um modelo totalmente on-premises, era muito mais fácil você entender, né, quais eram os limites da empresa, né? Eu costumo usar uma analogia assim, é igual você ter para quem mora no interior, por exemplo, né? Eu moro em São Paulo, na capital, né? Aqui em São Paulo, você atravessou a rua, você está numa outra cidade, né? É uma outra cidade, é só atravessar a rua. Mas para quem mora no interior, por exemplo, entre uma cidade e outra tem um limite claro, né? Existe uma separação, existe uma mata, existe um rio, uma fazenda, você vê claramente o perímetro que uma cidade tem. E hoje, no mundo corporativo, né, nas companhias, esse perímetro, essa sensação, essa noção de perímetro, ela praticamente desapareceu, seja pela adoção massiva de nuvem, seja, né, claro, a gente já trabalhava remotamente, mas, né, a pandemia com certeza acelerou essa tendência de trabalho remoto, então meio que desapareceu o perímetro. Sabe aquelas coisas que a gente estava acostumado a vivenciar quando estávamos em um modelo tradicional? Pois é, isso acaba desaparecendo. E qual que é o desafio daí? Quando você começa a trazer outras tecnologias, quando você começa a tirar o colaborador de dentro da companhia e levar ele para casa dele, riscos vão, né, surgir. Né? Você está aumentando a superfície de ataque, quanto mais tecnologia você traz, maiores são as chances de elas apresentarem suas vulnerabilidades, que podem ser exploradas por ameaças. Então, esse é um grande desafio, né? A gente está vendo
com muita frequência aí, né? Praticamente todos os clientes têm alguma porção de nuvem em seus ambientes. Então, se você tiver alguma porção de nuvem aí, dá um ok aí no chat. Eu trabalho remoto, eu trabalho de escritório, né? De onde você mais trabalha, né? Como que a sua companhia está fazendo? Vocês já estão trabalhando, já voltaram para o escritório ou ainda estão trabalhando de casa? Então, fica à vontade aí também para compartilhar as experiências de vocês aí, né? Para a gente ir fazendo esse bate-papo aqui mais dinâmico. O segundo desafio são as ameaças que elas atingem praticamente todos os segmentos do mercado, né? Antigamente você tinha talvez as grandes companhias como um foco maior dos atacantes, né? Mas hoje as ameaças elas atingem praticamente, né, todos os níveis de empresas, né? Empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes, né? Ataques direcionados ou ataques, né, que não são direcionados, ameaças ransomware e assim por diante. Então, hoje não existe mais alguém que pode falar, a minha companhia ela não vai ser atacada ou ela não é um alvo, né? Hoje as ameaças elas independem, né, do tamanho da companhia. Isso é um desafio também muito importante, essas ameaças atingem todo o mercado. O terceiro desafio são as equipes de segurança sobrecarregadas. A gente sabe, e aí vem a reboque, né, vem um outro problema também, que hoje não se encontra mão de obra capacitada, disponível, né? Deixa eu frisar bem essa palavra aqui, disponível, né? Hoje tem uma falta de mão de obra, tem uma falta gigante de oferta, não temos profissionais formados, e aí vira uma corrida, né? Vira uma maratona, né? Uma maratona para a contratação de um profissional, né? E os que estão contratados, como não tem gente suficiente, eles acabam sendo sobrecarregados. Então, não é raro você, de repente, eu vou dar um exemplo ontem, aconteceu comigo, a gente fizemos um evento, né? A Trellix fez um evento e muitos dos profissionais, né, dos colegas que nos visitaram, que acompanharam o evento, eles chegaram tarde, né, e eles compartilharam, chegamos tarde porque estávamos atendendo um incidente, estávamos em uma reunião. Então, essas equipes estão sobrecarregadas, estão trabalhando muito além, né, da jornada normal, devido a esse desafio aí, que não é nem tecnológico, né? Acho que os dois primeiros aí são mais tecnológicos, né? Aumento de superfície de ataque, ou ameaças atingindo aí diversas companhias, mas esse daqui já é um desafio de pessoas, né? Não existem pessoas, né, suficientes no mercado e sobrecarrega as equipes. E por último, né, mas não menos importante, o foco das companhias, né, é sempre o quê? Melhorar a sua eficiência, né? Fazer mais com menos, né? Todo mundo já ouviu falar isso, né? Esse é um objetivo comum, né? Qualquer companhia busca fazer mais com menos, e isso não é diferente para a nossa área de cibersegurança. Então, eu li um estudo, e não faz muito tempo, desculpem não ter a referência aqui, me perdoem, poderia ter colocado aqui até na apresentação, mas esse estudo dizia que, em média, então perceba uma coisa, é média, tá? Não é nem muito para cima, nem muito para baixo. A média das companhias utilizam cerca de 85 ou 80 e alguma coisa soluções de cibersegurança, em média. Então, está falando de antivírus, anti-spam, IPS, IDS, DLP, Firewall e assim por diante. Em média, né, mais de 80 soluções. Então, imagina só você ter que fazer a gestão de tudo isso. Então, as companhias buscam fazer essa consolidação, né, para ter menos fornecedores e, obviamente, isso acaba, por consequência, né, melhorando as operações, isso acaba trazendo uma eficiência maior. Então, assim, de forma bem geral, pessoal, esses são desafios, tá? E que precisam ser endereçados, né? Todos esses quatro aqui, de novo, a gente poderia ficar aqui a manhã inteira falando sobre outros, né? Desafios, a gente sabe que tem vários outros, mas esses daqui talvez sejam aí os quatro principais. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade, tá? Escrever aqui no chat enquanto eu estou falando, ou se quiser compartilhar também alguma experiência, quiser compartilhar algo que vai enriquecer aqui o nosso bate-papo, fica à vontade, esse é um evento de todos, tá ok, pessoal? Seguindo aqui,
O que a gente, então, e aí é o objetivo aqui, né, desse nosso bate-papo, né? O que a gente pode, então, enquanto provedor de cibersegurança, apoiar as empresas, né? Como que a gente pode apoiá-las nessa difícil missão de conseguir endereçar esses 4 desafios, né? A gente tem uma plataforma, né, de XDR. Primeiro, o que significa XDR? O X vem de estendido. E aí eu vou contar uma historinha aqui antes. Olha, talvez vocês vão falar um pouquinho aqui sobre a história da proteção de cibersegurança nas companhias, né? Então tudo começa lá anos e anos atrás com o antivírus tradicional, né? Os ataques eram eram pouco sofisticados, né, comparados com os ataques de hoje, né? Mas começa lá atrás, então, com o antivírus tradicional, baseado em assinatura. Ele olhava para um catálogo de assinaturas que ele tinha e comparava esse catálogo com os arquivos de um computador para entender se alguma coisa era maliciosa ou não. As ameaças foram sendo melhoradas, né, ficaram mais sofisticadas, e esse antivírus tradicional não conseguiu atender mais, não conseguiu mais prover segurança. Daí lançou-se, então, algo mais completo, uma plataforma de proteção de endpoints, né, o famoso EPP, Endpoint Protection Platform. Ah, legal, já tinha mais funcionalidades. Então, no EPP você bloqueava um USB, você tinha um IPS de host, um firewall de host, você tinha, por exemplo, ferramentas como uma lista permitida de aplicativos ou uma lista não permitida. Enfim, você tinha mais ferramental para aumentar a postura de segurança. Mas logo viu-se também que apenas essa plataforma não era suficiente, eram necessárias ferramentas de resposta também ao incidente, não apenas de detectar, não é só a máquina lá levantar a mão e falar, olha, eu estou infectada, não, mas conseguir, né, fazer a remediação disso. E aí surgiu o EDR, que é o Endpoint Detection and Response. Então, o EDR veio com capacidades de resposta. O que envolve uma resposta, pessoal? Envolve você fazer a contenção daquela máquina, você tirar ela, por exemplo, do ambiente da rede ali para que essa ameaça não se prolifere. É como você pegar um infectado, né, por um vírus, né, e colocar ele em quarentena. É a mesma coisa. Então, olha, vou te separar do restante aqui para que você não propague esse vírus que você tem. É a mesma coisa aqui. Então, o EDR veio com capacidades, né, de resposta, né, seja para fazer a contenção, seja para isolar, né, essa máquina do ambiente, para capturar arquivos, tirar um snapshot dessa máquina, como se fosse uma foto, né? Eu quero tirar uma foto dos processos que estavam na memória no momento que aconteceu, né, esse incidente. Eu quero tirar uma foto do disco, eu quero coletar evidências para eu comprovar ou refutar a minha hipótese de um ataque. Então, esse era o EDR. Só que, beleza, o mercado foi com EDR por muito tempo, mas começamos a perceber algo que algo também não estava muito certo, né? Ou como dizem, né? Algo errado não estava certo, alguma coisa de errado não estava certo. Que era o quê? Nós começamos a perceber que o ataque ele se materializava no endpoint, certo? Então vamos falar hoje. Qual que é um ataque super comum? Ataque de ransomware, beleza? Tudo bem. O ataque de ransomware, ele se materializa no endpoint. Ele vai aparecer a telinha lá, a sua máquina foi criptografada, você precisa pagar um resgate lá no endpoint. Mas pensa comigo, antes dela chegar no endpoint, ela passou por outras localidades, né, virtuais, né? Seja, de repente foi um phishing, alguém recebeu um phishing e que ele clicou em um link, que a partir desse link foi feito o download de um arquivo executável que trafegou pela rede, né, um arquivo executável que estava numa nuvem do atacante, trafegou pela rede interna da companhia, foi então depositado ali naquele endpoint e depois de executado ele foi, né, entrou em ação. Mas perceba toda essa história de tudo que aconteceu.
Então, não foi só o endpoint envolvido, mas foram outros componentes também, né? Então, por isso do XDR. O X, ele é como se fosse um coringa, um asterisco, né? O que é esse asterisco? Qualquer vetor de segurança você consegue incluir, né, nessa história aí, né, nesse conceito. Então, o X, ele é de extended. Então, de novo, eu contei a historinha aqui, talvez levei um pouquinho mais de tempo, né? Falando desde o antivírus tradicional, do EPP, do EDR, para agora a gente chegar no XDR. Então, qual é a ideia de XDR? É eu incluir informações não apenas do endpoint, né? Por isso não tem mais o E de endpoint, mas também informação de rede, de nuvem, de correio, e-mail e outros produtos. Então, por isso o X de estendido. As capacidades de detecção e resposta também. Então, o D de detection é a capacidade de você, em tempo real, né, no momento que essas ameaças aparecem, você correlacionar essas informações com todos esses vetores, com todos esses sensores de segurança, para conseguir detectar se algo realmente é uma ameaça ou não. E, por último, né, o R de resposta, né, para você conseguir, né, responder essas ameaças, né, ter todo esse ferramental, esse arcabouço de ferramentas que vão possibilitar com que os responsáveis por manter as capacidades de segurança, a postura de segurança das companhias, né, sejam, tenham um sucesso nessa jornada de resposta. Então, é isso que a gente propõe. Esse é o foco da Trellix, essa companhia, então, recém-lançada, que tem um portfólio enorme de soluções, mas o nosso foco para o mercado é o XDR e vamos bater um pouquinho aqui, um papo na prática, como que a gente, né, entrega isso daqui para os nossos clientes. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Coloca aí no chat assim, ó, não, ou sim. Alguma dúvida até aqui sobre o termo de XDR? Alguém aqui não conhecia o termo? Fiquem à vontade para interagir, tá? Se tiver alguma dúvida, o Joel já colocou aqui, ó, até agora tudo ok. Isso aí, Joel. Obrigado pela sua participação, obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando. Então, vamos seguir, vamos em frente. O que nós oferecemos, né? O que nós ofertamos? Ó, só mais, o Leonardo aqui também, tudo perfeito até agora, obrigado, Leonardo Arruda. Aí, ó, a pergunta do Joel, não sei se é o momento, mas há diferença entre EDR e XDR. Perfeito, é o momento, Joel. Existe sim a diferença. O endpoint, né, o EDR, ele é focado no endpoint apenas, enquanto o XDR você consegue trazer informações de outros vetores, né? Como, por exemplo, você está vendo aqui nessa tela, ferramentas de colaboração, de nuvem, rede e assim por diante, tá? Arthur Scopel, tudo certo. André Ribeiro, sem dúvidas, maravilha. Ou eu estou falando uma mensagem, né, muito boa e que está muito fácil de entender, ou tá todo mundo aqui é só fera, meu. Galera, não tem dúvida não, mas legal, pessoal. Vamos interagindo aí. É um prazer, né, poder desfrutar desse tempo aqui com vocês, né? Então, voltando aqui para a plataforma Trellix. O que eu queria destacar aqui? Pensa, então a gente falou aqui sobre a evolução, né, do antivírus, do EDR, desculpa, antivírus, EPP, EDR, agora XDR. Se você pensar na história, se você tivesse que escrever uma história de um ataque cibernético, a sua história estaria passando por esses 6 pontos que a gente tem aqui na tela, tá? Por endpoint, por aplicações, por colaboração, por dados de usuários, por infraestrutura e por nuvem. De novo, o ataque talvez se materialize aqui no endpoint. Aqui você vai ver realmente o malware em ação. Mas pode ter sido que um atacante explorou uma vulnerabilidade numa aplicação, pode ter sido através de uma ferramenta de colaboração, como um e-mail, por exemplo. Alguém baixou um e-mail malicioso, né, que aí tinha um anexo lá, e de repente nesse ataque dados, né, da companhia foram levados embora, ou informações de usuários tenham sido, né, coletadas. Esse ataque pode ter sido numa infraestrutura on-premise ou em nuvem.
Então, esses 6 pontos aqui conectam toda a história de um ataque cibernético. Toda e qualquer história de um ataque cibernético. Talvez seja um ataque focado no endpoint apenas. Alguém, de repente, foi lá e colocou um pendrive, né, na máquina e aí não passou pela rede, não passou pelo e-mail e tudo mais. Mas a gente sabe que hoje um grande vetor, né, de ameaças é o e-mail, né? Aí algumas estatísticas dizem que pelo menos 90% dos ataques têm como fonte o e-mail. Então, a nossa plataforma, ela vai conectar todos esses pontos aqui. Por isso que nós chamamos que é um ecossistema de XDR vivo. Então, ele é um ecossistema que se adapta. Ele vai combinar o que você já tem em tecnologia. Então, perceba, esse é um ponto vital. E eu vou ser o mais claro possível, tá? Você não precisa trocar o seu endpoint. Se você usa uma solução X, eu uso Trend, eu uso CrowdStrike, eu uso FireEye, eu uso McAfee, eu uso Bitdefender, Sophos, isso não importa. O que importa é que você consiga conectar essa sua plataforma no nosso ecossistema, para daí nós combinarmos a sua tecnologia com a nossa inteligência para que você tenha uma plataforma única de operação de segurança. Então, preservar o investimento é extremamente importante. Você não pode jogar fora o que a empresa já fez, simplesmente porque agora lançou uma nova sigla, agora não é mais EDR, agora é XDR. Não, você precisa preservar o investimento, né, e levar a sua empresa para um patamar, né, adiante de segurança através, né, dessa plataforma onde você vai conectar esses pontos e vai estar apto a tirar o melhor da sua solução e aumentar a sua postura de segurança. Então, essa é a nossa plataforma, tá? De um ponto de vista mais técnico, pessoal, basicamente você tem esses grandes blocos aqui, né? E aí, o que eu quero destacar? Nós temos aqui o alicerce da nossa plataforma, certo? Que nós temos aqui, são mais de 700 integrações, plugins, conectores, tudo isso para conseguir conectar nas tecnologias que vocês têm. Tá? E aí, vários provedores, aqui apenas alguns exemplos, tá? Não cabem todos aqui, mas talvez aqui os principais que são vistos aí com muita frequência, né? São tanto na parte de inteligência, quanto na parte, por exemplo, de serviços em nuvem e assim por diante. Então, a nossa plataforma, você vai conseguir, né, ter o alicerce para conectar, né, outros componentes, que são esses que a gente acabou de falar na outra tela. Essa tela é igualzinha à outra, só que de uma forma, né, projetada de uma maneira diferente. Mas aqui você vai conseguir conectar a sua solução de endpoint, seja um EPP, um EDR ou ferramentas de forense. Se você tem ferramentas de colaboração, correio, se você tem proteção contra phishing, proteção para dados ou ambiente, né, SaaS, ou na sua rede, se você tem proteção do seu perímetro, do data center, ou ferramentas de forense, ou na sua nuvem, se você já, né, tem algo de visibilidade, de conformidade, de proteção de workloads, tudo isso você conecta nessa plataforma que é um alicerce, para daí você começar a fazer o que? A sua operação de segurança. Você ter os workflows de investigação, conseguir orquestrar e automatizar uma resposta, fazer a caça a ameaças. Junto a isso, você também pode utilizar plataformas, por exemplo, de sandbox, né? Nós também, né, temos plataforma de sandbox que os clientes podem conectar a esse conceito de XDR para fazer a análise, né, dos arquivos, entender se eles são maliciosos ou não, e tudo isso, como vocês podem ver aqui no topo, consumindo informações de inteligência de ameaças que vão ajudar a adaptar a proteção. Por isso que é uma plataforma viva, que vão ajudar a prescrever a remediação. Então, o que eu preciso fazer? Qual que é o playbook que eu vou executar para acabar com esse ataque? Você fazer caça automatizada, né, hunting de ameaças e enriquecer as investigações. De novo, esse slide, ele é igualzinho a esse daqui, só que a gente aqui de uma forma um pouco mais técnica, né, exibindo aqui para vocês. As integrações que a gente tem são nativas, e aí são mais de 700 integrações. Aqui os principais, obviamente, né, não vai caber todos,
Então, vou dar um minutinho aqui para você olhar nessa tela aqui e ver se você identifica alguma coisa que você use no seu ambiente. E aí eu quero fazer algo aqui com vocês. Olha para a tela, se você identificar algum produto que você já tem, escreve aqui no chat. Ah, eu tenho Symantec, escreve aqui Symantec no chat. Ah, eu tenho Checkpoint, Cisco, Centrify, Proofpoint, enfim, só para a gente saber aqui quais são as tecnologias que o pessoal que está aqui nesse bate-papo tem mais visto aí. Já chegaram duas aqui, ó, do Joel, Symantec, do Leonardo, Cisco, agora o Ricardo mandou, tem o Trend Fortinet, legal, ótimas soluções, muito boas. O Joel mandou aqui também Fortinet. O Arthur mandou aqui, Trend Fortinet, legal. É isso aí, pessoal. Cisco, Fortinet, o Leandro mandou. Assim, tem, né, esse nosso mercado de cibersegurança, ele é muito extenso, né, muito grande, tem muita solução, né, e a gente está muito bem servido, né, de fabricantes, né, cada um deles aqui provendo, né, sendo mais forte em uma área, né, provendo, né, mecanismos, né, para que nós possamos proteger nossas empresas, né. Talvez aqui alguns dos mais conhecidos aí, ou mais focados, né, em cibersegurança também, enfim, claro, tem muitos outros aí, aqui só para a gente, né, destacar o seguinte, o que eu quero dizer aqui, destacando essas tecnologias, essas integrações nativas, é que você pode aproveitar tudo que você tem no seu ambiente, tá? Então, você usa Sophos, tem Splunk, Zscaler, ou virtualiza com VMware, ou se você tem Symantec, Microsoft, não tem problema. Vamos conectar em todas essas tecnologias e vamos prover a proteção que as nossas empresas merecem. Bom, o que eu queria agora aproveitar aqui para fazer com vocês? Eu queria fazer uma demonstração, né? Nada como mostrar na prática, né? Sempre na prática a gente, né, consegue aplicar os conceitos, né, de uma forma mais simples de se entender. Então, eu quero aplicar aqui com vocês isso também na prática. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Peço só um minutinho para eu também, eu tinha outras aplicações abertas aqui, só para a gente não perder aqui o nosso foco e sermos atrapalhados por outras aplicações. Eu destaco entre elas o WhatsApp, né? Vocês sabem, né? Está no meio da apresentação aqui, fica bombando de mensagem o WhatsApp, então deixa eu compartilhar essa tela aqui que eu estou. Prontinho. Quando vocês estiverem vendo a minha tela, por gentileza, mandei uma mensagem aqui, eu vou olhar aqui também no chat para saber. Ah lá, o Arthur, estou vendo. O Leonardo, estou vendo. Então, assim, pessoal, como eu estou nessa tela aqui agora, eu não vou conseguir ver o chat, tá? Na verdade, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu pegar essa tela aqui, então, nossa, aqui da gestão aqui do nosso webinar. Isso, eu joguei ela numa outra tela aqui, pronto. Agora eu estou vendo ali, ó. Quem mais? A Kátia escreveu aqui, estamos vendo. Então, beleza. Vocês estão vendo uma tela que está escrito Helix Detect, certo? Então, essa daqui é a minha tela, né? Como vocês podem ver aqui é o meu desktop. E o que eu queria começar aqui, né, compartilhando com vocês? Essa é a plataforma XDR, tá? Esse daqui, o que a gente estava falando até agora, né, de uma forma mais abstrata, essa daqui é aquele alicerce do XDR, que é uma solução chamada Helix, tá? Então, é a nossa plataforma, é a plataforma da Prelix para fazer a entrega aí de um XDR. Então, eu começo aqui, né, com vocês, dando uma olhada. Então, tá aqui o meu dashboard, né, tá aqui Arthur Oreana, né, então, meu usuário Aureana, as ameaças, quais que eu tenho que revisar assim que possível. Eu começo a ver aqui, então, né, quais são as top 6 que estão aqui, né, que estão, ele já me trouxe aqui. Então, eu começo por aqui, porque assim, é interessante, porque às vezes você tem, sei lá, 20 tickets para resolver. Qual que você vai resolver primeiro? Então, saber priorizar também é muito importante, né? E aí, quando você tem numa equipe pessoas que são júnior,
né, do nível júnior, talvez elas não tenham a experiência necessária para fazer uma priorização, né? É difícil, nas equipes você tem todo tipo, você tem júnior, você tem pleno, você tem sênior. Então, como fazer com que todos, né, tenham a capacidade de atribuir, né, uma nota, um valor, né, uma urgência para um incidente. Então, a plataforma já faz isso aqui, então ela já traz aqui aquelas ameaças que devem ser revisadas primeiro, né? Enfim, outros indicadores que porventura existam, aqui dando um score, né, do meu ambiente, né, de XDR. Então tá dizendo que o score tá bom, quais são as tecnologias que estão plugadas, né? Então, por exemplo, aqui, se tivesse plugado outras coisas aqui de rede, ia aparecer aqui quais são as tecnologias, se eu tenho uma tecnologia, sei lá, da Fortinet, da Cisco, da Symantec, ia aparecer tudo aqui, tá? Aqui o famoso Mitre Attack, vocês já ouviram falar, né? O Mitre Attack, ele é um framework, né? Então, onde são descritas as técnicas, né, que os atacantes utilizam. Então, e aí pensando nas fases de um ataque, né? Por exemplo, acesso inicial. Então, qual que é o que o atacante pode usar aqui? O phishing. Então, eu tenho até aqui uma ameaça no meu ambiente relacionada a phishing. Execução pode ser algo aqui relacionado a command scripting. Pode ser um PowerShell. Persistência, alguém fez uma manipulação, algum atacante fez uma manipulação de uma conta ali para estabelecer persistência, para que ele consiga voltar para o ambiente e assim por diante, né? Então, eu consigo ver aqui, de acordo com cada um dos itens aqui, né, dessas fases que o Mitre traz, né, como que está meu ambiente, né? Então, aqui é um painel de controle, tá? Do analista. Então, ele vai olhar aqui e ele vai entender o que precisa, né, ser remediado e como que está o ambiente dele, né? A gente vai explorar um pouquinho depois as outras abas, mas eu queria fazer o seguinte, eu queria começar falando sobre a facilidade que é investigar um incidente, tá? E aí eu queria começar, eu vou abrir aqui, né, por exemplo, eu tenho aqui esse incidente, ele já me traz informações aqui, né, é um incidente crítico, né, então ele tem uma criticidade aqui, 8 alertas, né, foram disparados e não tem nenhum VIP que foi envolvido, né, nenhuma pessoa VIP, nenhum executivo, um alto executivo, um executivo do alto escalão da companhia, né? Então, aqui eu já tenho essa informação, né? Mais ali sobre a ameaça. Eu também tenho outras visões de ameaças que eu posso ver por aqui também, né? Ver outros alertas que foram gerados, né? Mas essa visão aqui do dashboard, ela é mais condensada, né? Ela traz aqui de uma forma mais interessante aqui para eu ver e, né, saber o que de fato está acontecendo, o que eu tenho que responder aqui e tudo mais. E aí deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu abri um incidente aqui, esse ID 2015-7. Vamos primeiro falar um pouquinho dele, ó. Então, é um incidente, de novo, a gente já viu que é um incidente envolvendo aí 8 alertas, é um incidente de 20 horas atrás, alguma coisa relacionada a credencial de acesso, né? Então, foi detectada uma técnica aqui, né, usando essa DC Sync, mas não houve o bloqueio. Aqui, então eu vou minimizar aqui eu já consigo ter um overview, uma visão geral desse ataque. Gente, olha isso, de forma gráfica, a história de um ataque. Então, lembra que eu fiz as integrações eu já pluguei as tecnologias nessa plataforma, eu posso até aqui abrir para vocês, para mostrar aqui, ó, por exemplo, tecnologias que eu consigo vir aqui e plugar aqui, né, talvez não estejam todas aqui, mas só para vocês verem, ó, só um minutinho que está abrindo, isso aqui é demo ao vivo, viu, pessoal, não é vídeo gravado não, tá? Eu vou vir aqui, por exemplo, adicionar um conector qualquer. Eu quero adicionar um conector de um CASB, por exemplo. Qual CASB que você quer? Eu quero, sei lá, Netscope. Bom, tudo bem. É só você vir aqui, né, instalar. Aí você vai colocar as informações necessárias aqui, né? Qual que é o seu domínio, qual que é a chave de API. Você vai escolher qual que é a instância do
XDR, né, do XDR que você quer, vai avançando aqui por esse passo a passo até que você submete aqui e ele está conectado. Então, uma vez que ele está conectado, ele vai aparecer aqui quando um ataque ocorrer envolvendo aquela tecnologia. Então, o que ele está me dizendo? Olha, múltiplas ferramentas, multiple tools. Eu tenho aqui duas. Esse é um ambiente de teste, tá, pessoal? Ele está sendo populado, né? Então, imagine vocês que não tem todas as soluções que a gente mostrou naquela tela lá, aquelas 700 aqui, né? Um ambiente de teste, vocês podem imaginar. Mas eu tenho aqui duas. Eu tenho o Network Security, tá? E eu tenho o Endpoint Security. E olha a historinha que ele está contando. Ele está falando assim, olha, Arthur, dessas ferramentas que você tem, elas não bloquearam essas múltiplas fontes aqui. E aí eu tenho aqui algo que parece ser, né, um endereço IP e algo que parece ser aqui um usuário, né, que está debaixo desse domínio SE Labs, e esse cara aqui, Elazar Broad, né? Então, a história está aqui, ó. Essas ferramentas não bloquearam essas fontes que geraram esses alertas. Lembra dos 8 alertas lá, né? Que foi apresentado, né, para a gente. Aí eu clico aqui, ele vai me mostrar o que cada um desses alertas são. Então, por exemplo, eu estou falando aqui de um alerta de rede, é o NX. Então, ele está falando aqui, está falando qual que é o IP de destino, qual que é o IP de origem, o que ele está associado, qual que é a categoria. Então, assim, foi detectado uma exfiltration, né, data exfiltration. O que é esse T1020, Arthur? Isso é uma tática do Mitre. Vamos abrir aqui, ó, vou lá no Google, ó, Mitre T1020. Eu vou vir aqui, tá lá, aqui. Exfiltração automatizada. Então, lá, os atacantes, os adversários podem fazer a exfiltração de dados, como documentos sensíveis, através do uso, né, de um processamento automatizado aqui, né, depois de algum momento aqui, ou durante, né, essa etapa aqui de collection, né. Então, quando esse processo automatizado de exfiltração é usado, outras técnicas, né, provavelmente se aplicam, né, para essa transferência de informações fora da rede, como exfiltration sobre um command and control channel e outras coisas aqui. Então, ele vai falar aqui um pouquinho, né, alguns exemplos aqui de procedures, como fazer a mitigação disso, outras referências e assim por diante. Pessoal, importante, tá? A FireEye, né, que agora é Trellix, é o maior contribuidor individual para o framework Mitre Attack, tá? A maior companhia com o maior número de contribuições para o Mitre Attack. Então é bem legal isso, né? A gente tem uma expertise tremenda e a gente, né, ajuda aí a comunidade de segurança, né, melhorando, né, trazendo isso também para ser compartilhado com outras companhias. Então, eu já vi aqui que alguma coisa aconteceu, né, na rede. Eu também posso olhar no endpoint, quando eu olho aqui, então, olha, lá no FireEye Endpoint, né, lá na solução de proteção de endpoints, foi detectado um evento aqui envolvendo o Mimikatz, né? Mimikatz todos conhecem, né? Muito utilizado aí em ataques. Então, eu vou, né, entender aqui melhor o que aconteceu, qual processo foi executado. Parece que foi, né, aqui um processo que é invocado aí através do PowerShell e vai aqui trazer as informações, né, de tudo que foi, tudo que aconteceu, né? Então, esses, de novo, vamos voltar para a historinha aqui, ó. Eu tenho múltiplas ferramentas que não bloquearam essas múltiplas fontes, que trigaram, né, que engatilharam ou que dispararam esses múltiplos alertas, envolvendo, tá aqui a palavrinha envolving, múltiplos ativos. Então, vamos explorar esses ativos. Quais são? São endereços IP. Eu tenho aqui o que é um laptop, né? Então, esse daqui é o laptop lá, né, desse usuário aí, do Elazar Broad. Eu tenho aqui o próprio usuário. E eu tenho aqui também algo que parece ser... deixa eu clicar aqui para ver. Algo que parece ser algo relacionado à infraestrutura, né? Então, esses múltiplos ativos que, por fim, interagiram com múltiplos artefatos, né? Então, olha só o que eu tenho aqui de artefatos, né? Eu tenho alguma coisa de PowerShell aqui, a técnica de exfiltração,
teve alguma coisa aqui no Word, de repente uma macro, aqui algo que foi detectado de dumping de credenciais e assim por diante, tá? Então, todos os artefatos que foram gerados, que o atacante de alguma forma, né, utilizou durante, né, a sua incursão no ambiente. Eu clico aqui no WinWord, por exemplo, ele vai me falar lá quem detectou. Eu clico aqui no PowerShell, ele também vai me falar, e assim por diante, tá? O que é interessante aqui nessa história do ataque? Quando eu venho aqui, ó, e clico, por exemplo, deixa eu ver aqui no Mimikatz, por exemplo, ele cria essas linhas aqui para mim, falando, olha só, o que está relacionado, né, nesse roubo de credenciais aqui usando o Mimikatz, quais foram os ativos, né? Quando eu clico na parte de rede, ele vai me indicar também aqui, olha lá, os IPs que estavam associados, e assim por diante. Eu vou navegar, né, por esse ataque, apenas clicando aqui, e ele vai já trazendo, né, de forma gráfica os alertas e toda a correlação entre eles, né? Então basta, né, eu clicar e aqui eu vou interagindo com os artefatos e assim por diante. Então percebam que de forma muito simples e sem conhecimento, né, muito aprofundado, eu já consegui ter uma visão aqui do ataque. Isso é só a primeira aba, hein? Eu acho que a gente vai ter até que marcar uma segunda rodada para conseguir explorar em detalhes, né, tudo que tem aqui. Então, eu consigo ver também a parte aqui na outra abinha de inteligência, né, e a gente tem uma parceria com a Mandiant, né, a Mandiant fazia parte da FireEye, né, hoje não faz mais, mas era uma companhia que até o ano passado fazia parte, mas continuamos com um acordo de colaboração. Aqui também, né, nós trazemos inteligência cibernética, também que veio da própria McAfee, né, com essa junção aí de FireEye com McAfee, vocês podem, né, aproveitar a inteligência das duas redes dessas companhias para ver aqui se, por exemplo, um IP usado nesse ataque ele está associado a alguma coisa, né, algum, sei lá, um spammer, ou se é uma rede associada a ataques, assim por diante. Aqui os eventos, né, então os eventos aqui eles estão em formato cru, né, raw data, né, como diz, né, então aqui todos os detalhes do evento, tudo que foi trazido, seja pelo endpoint, né, seja pela rede, né, tudo que foi gerado aí de alertas, ele vai aparecer aqui. É um ambiente de teste, né, então só tem aqui, para esse caso que a gente está vendo aqui, né, no nosso exemplo, tem apenas 13 eventos, mas poderiam ter milhares aqui, né. Quais foram os alertas gerados, né? Quem entregou esses alertas, né? Quando eles foram vistos e assim por diante, né? Outras informações aqui. Quais foram os ativos relacionados? Então, a gente viu lá, né? Esse usuário, ele está relacionado a esse ataque. Olha que legal, quando eu clico nele, ele me traz aqui para me dar informações sobre esse usuário. E aqui, pessoal, um negócio que eu quero destacar é a parte de análise de comportamento, né? É o famoso UEBA, né? Então nós temos, né, nós possuímos aí um motor de UEBA dentro da nossa plataforma. Então o motor de UEBA da plataforma ele usufrui de todos os logs obtidos para determinar comportamentos anômalos ou suspeitos. Então, por exemplo, se teve sucessivas falhas de login, se teve trânsito de dados de entrada ou saída anormais e repentinos, se teve logins geograficamente impossíveis. Dá um exemplo, alguém conectou no Japão, daí 5 minutos conectou no Brasil. Pô, isso daqui é geograficamente impossível, tá? Então, os eventos associados a esse usuário aqui, eles vão compõe aqui um perfil de risco que não é um perfil baixo, né? 383 aqui é a pontuação dele, né? E cada incidente listado aqui vai contribuir para essa nota, que pode ser gradativamente elevada ou diminuída de acordo com os comportamentos, né, detectados. Então, eu tenho outros eventos aí que poderiam estar aqui fazendo parte, né, desse score, como, sei lá, Mimikatz e exploits, né, que podem não somente compor a nota de risco do endpoint, como também está correlacionada a incidentes em aberto na plataforma, o que agrava a relevância de resposta prioritária contra um incidente, né, cujo ativo com alto nível de risco exposto pelo motor UEBA
perante um evento sobre um ativo de menor nota de risco pelo motor de UEBA. Então, essa parte aqui é bem interessante, né, da gente também se ater aqui para esse motor de UEBA. Mas deixa eu voltar aqui, né, para a última abinha, que é a aba de resposta, ou orquestração, né? Então, vejam bem, aqui eu vou disparar playbooks, né? O que são esses playbooks? São processos de resposta. Então, se eu vier aqui na orquestração em playbooks, eu vou ver quais são os playbooks que eu tenho disponíveis, né? Tem alguns aqui para a gente bater um papo e ver. Por exemplo, Azure, desabilitar o usuário, fazer enriquecimento de dados, ou usar o CloudVisor para quarentenar uma instância na nuvem, usar o Detection on Demand, que é uma API nossa de enriquecimento de informações, de sandbox, e assim por diante, né? Tem outros aqui, por exemplo, de criar um ticket no ServiceNow, de fazer enriquecimento de indicadores no VirusTotal. Então, eu posso disparar esses playbooks aqui dentro daquele evento. Então, vou voltar lá para a gente dar uma olhada, né? Ainda bem que eu lembro que nós pegamos a primeira aqui, né? Se tivesse pego algum outro aqui, de repente não lembrasse, né? Agora falar, não, qual que foi o evento que eu peguei? Mas eu já vi aqui, foi o primeirinho da fila, né? Então eu vou voltar aqui para a abinha de resposta, onde a gente estava. Deixa eu fazer aqui, dar uma minimizada, beleza. Né? Então eu posso disparar daqui os playbooks. E eu posso fazer outras ações também. Eu posso fazer a contenção, por exemplo, fazer o request da contenção desse endpoint. Eu posso assignar esse caso para alguém. Hoje ele está com essa pessoa aqui, ó, Malai alguma coisa, né? O nome não é comum no Brasil, né? Certamente não é brasileiro, mas eu posso vir aqui, deixa eu ver se o Arthur está aqui. Olha lá, eu posso vir aqui e atribuir para o Arthur. A hora que eu clicar aqui, ele vai atribuir, né, esse caso aqui para mim. Eu posso fechar ele, eu posso suprimir ele para não aparecer, ou eu posso disparar um playbook. Eu quero disparar um playbook de automação aqui, então. Eu venho aqui, Trigger Playbook, aqui, Trigger Playbook, eu escolho daqueles playbooks qual que eu quero. Então, por exemplo, eu quero usar o Detection on Demand, essa API da FireEye, que vão extrair os hashes, vão enriquecer eles usando a nossa API. Então, eu vou vir aqui, vou confirmar e vou clicar em Trigger. Beleza. Ele vai falar assim, olha, nós vamos extrair os hashes, enriquecer eles e nós vamos armazenar os resultados no seu data store. Os resultados vão ser mostrados na interface, tá? O que você quer fazer? Quais hashes você quer? Eu vou vir aqui, eu vou colocar todos os hashes. De acordo, confirmo. O que eu fiz agora? Olha só, a execução ela foi enfileirada, né? Então, agora está aqui, ó, enfileirado, Detection on Demand, eu vou clicando aqui em Refresh, em algum momento ele vai me trazer aqui, né, esse playbook que eu usei, né, para me dar informações. Então, perceba que com pouco conhecimento, eu consigo atender um incidente, eu consigo aqui, né, caminhar por toda a história dele aqui, entender o que de fato aconteceu, e agora é a hora que eu vou comprovar ou refutar a hipótese de que isso é um ataque ou não, certo? Eu submeti indicadores para serem enriquecidos, já foi completado, já está pronto, eu vou clicar aqui, ele vai me falar agora. Então, foi executado hoje, dia 7, obviamente aqui são menos 3 horas, né? Agora são 10h57, 10, 11, 12, 13, então está no UTC, né? Nós estamos aqui em menos 3, então por isso que aparece aqui. E agora eu vou ver desses hashes, olha lá, o Arthur submeteu, e eu quero ver se tem alguma coisa aqui. Esse hash, olha lá, não é malicioso. Boa notícia. Então, deixa eu clicar aqui o veredito, né, é uma forma aqui em JSON, né, ele está me trazendo, eu também posso, né, copiar essa informação, fazer o download disso, mas olha só, todos os 4 não são maliciosos, tá? Boa notícia. Aqui, ó, o playbook de verdade, ó, como ele é. Então, deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver, ó, aqui o playbook de forma gráfica. Como que ele funciona, então? Como que esse playbook funciona? Quando eu aciono ele vai fazer algum update aqui no caso, né? Que ele, no caso, que ele quer dizer aqui, o ticket, né? Ele vai aqui, vai fazer algum update, de repente colocar, iniciou o processo. Ele vai extrair os hashes, então tá aqui,
vai extrair os hashes, eu vou acompanhando aqui. Depois ele vai validar esses hashes, né? Então ele vai aqui, hash por hash, validá-los, vai fazer um parse dessas informações, vai armazenar os resultados, esses indicadores, e vai atualizar o caso de novo, né? Então ele foi lá e colocou no caso, né, que não é malicioso. Então percebam, essa é a capacidade de automação, né? Eu posso vir aqui, por exemplo, fechar esse caso, falar, não, tá tudo certo, não era nada demais, tá? Então, isso é o XDR na prática, tá? As capacidades de investigar, de inteligência, olhar os alertas, orquestrar uma resposta, tá? Então, como vocês podem ver, tem bastante coisa aí, né, para ser explorado. Infelizmente, o nosso tempo se esgota muito rápido quando o assunto é bom. A gente poderia facilmente aqui ficar mais 1 hora batendo papo aqui e falando sobre, né, outras funcionalidades da plataforma, mas acho que deu para ter uma visão geral de tudo que a plataforma consegue ofertar em termos de automatização. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, esse processo que eu resolvi com 2 cliques aqui, de disparar um playbook, isso se fosse feito de forma manual, levaria muito tempo, tá? Levaria muito tempo. Pelo menos o analista ia perder aí uma meia hora para conseguir fazer isso, algo que com um clique, né, eu consegui resolver. Agora, mas meia hora você resolveu em 2 minutos, não é muita coisa. Bom, 28 minutos apenas não é muita coisa, mas pensa isso, né, na quantidade de alertas que podem ser, que é gerado dentro de uma empresa, e você, a cada um desses alertas, você conseguir fazer um saving ali de 28 minutos. Quanto que isso dá no final de um ano? É muito tempo. E é assim que uma ferramenta, ela apoia, né, um analista, é assim que ela traz produtividade e eficiência, né, automatizando esse trabalho aí que poderia, de repente, ser algo, né, que as empresas estejam fazendo hoje de forma muito mais manual. Pessoal, eu quero deixar aqui aberto para perguntas, né, eu sei que a gente já chegamos aqui no limite do horário, já são 11 horas, eu quero de novo aí agradecer a interação de todos, foi bem legal o nosso bate-papo, eu espero que vocês tenham gostado do que viram aqui, estamos à disposição, né, aí com a equipe da Brasiline para marcar outras sessões, e de repente se você não conseguiu tirar a sua dúvida aqui ou ficou alguma pendência, a gente pode fazer essa mesma apresentação para você, tá? Para sua empresa. A gente fala com o pessoal da Brasiline, a gente entra aí com eles na sessão, apresenta algo específico para sua empresa, casos que você queira aprofundar, discutir em detalhes, é para isso que a gente está aqui, para atendê-los da melhor forma, tá? Então, Antônio, passo aí para você, obrigado pela receptividade, vamos aí ver se tem perguntas e passo a bola para tu. Obrigado aí por tudo, viu? Opa, beleza. Parabéns pela apresentação, tá, Arthur? Muito bacana, muito intuitiva e clara. Cara, me mandaram uma pergunta no direct aqui, e a pergunta diz o seguinte: o XDR atende empresas de qualquer porte? Qual é a infraestrutura necessária para a implementação e qual é o esforço médio estimado para se alcançar uma maturidade inicial nessa solução? Então, primeiro, se atende a qualquer porte de empresa e qual a infraestrutura necessária para implementar? Legal, boa pergunta. A resposta é sim, qualquer porte de empresa, tá? Assim, isso é um negócio interessante, né? A automatização ela é bem-vinda em qualquer empresa, né? Se é uma empresa menor, é melhor ainda, porque você tem menos recursos do que uma empresa grande, né? Então, com certeza, para qualquer porte de organização, essa plataforma vai muito bem, né? Aí, com relação à infraestrutura, isso aqui é tudo SaaS, tá? Não tem nada on-premise aqui. Essa é a parte legal. Tá? Então, você tem as suas soluções aí já instaladas no seu ambiente, seu Endpoint Protection, ou seu EDR, ou seu Firewall, e também para a gente independe se eles estão on-premise, se estão em nuvem, tá? Isso para a gente não faz diferença nenhuma, e a gente não precisa de ter uma infraestrutura para implementar essa plataforma, porque ela já está em nuvem, tá? Então já está pronta. Tudo que eu estou mostrando aqui para vocês já está pronto. Você comprou, você vai receber um usuário e senha para acessar a plataforma, simplesmente. E a partir dali você começa as suas integrações. Então não é necessário aí
ter uma infraestrutura, tá? Claro, né? Dependendo de como você quer desenhar a sua arquitetura. Talvez você vai precisar de um coletor de eventos para enviar esses logs de maneira segura para a nossa nuvem. Mas vai depender muito de como você quer implementar isso, né? Mas a plataforma mesmo, a parte maior da plataforma, isso é tudo nuvem, isso é SaaS, tá? Legal. Talvez um componente ou outro aí, dependendo da sua implementação, que você vai ter que ter on-premise. Não, beleza. Tranquilo, ficou claro. O Joel mandou uma pergunta aqui também, falando um pouco sobre computadores externos da estrutura. Tem alguma maneira específica de conexão ou depende de uma VPN, por exemplo? Legal, boa pergunta, Joel. Assim, para a gente independe, tá? Então, se você tem, por exemplo, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você tem, por exemplo, uma solução de EDR instalada no seu ambiente. E aí a forma que essa solução se comunica com a console de gerenciamento pode ser via VPN, pode ser uma comunicação segura através da internet mesmo. Hoje as soluções elas, né, trabalham assim, ou você instala algum componente no ADMZ e ela consegue essa comunicação ser roteada até a sua rede interna, ou através de outros mecanismos, enfim. Mas isso para a gente independe. Por quê, Joel? O que vai vir de informação para a gente, nós conectamos lá na console de gerenciamento do seu endpoint, por exemplo, ou do seu DLP, ou de qualquer plataforma que você tenha. Então, dali nós extrairemos os logs para trazer para dentro dessa nossa arquitetura. Então, se você tem computadores, né, que fazem, né, essa conexão aí com um data center principal, se é via VPN ou não, isso para a gente independe. Agora sim, para você mandar essas informações para nós, aí esse coletor nosso, ele faz esse envio de logs de uma maneira criptografada, tá? Então não é estabelecida uma VPN, ele manda essas informações, né, de forma criptografada, não existe necessidade de uma VPN exatamente para a gente pegar esses logs, mas é uma comunicação que ninguém consegue saber o que está ali por trás disso, porque, de novo, é uma comunicação cifrada, tá? Tem uma outra pergunta aqui, Priscila Ferreira. Os dados enviados para correlação podem ser obtidos posteriormente para fins de retenção e comprovação de posse dos logs? Sim. Isso é um diferencial nosso, tá? Porque nós mantemos isso arquivado por 13 meses, pelo menos, tá? A maioria aí dos outros concorrentes fazem coisa de dias ou semanas, tá? Então a gente faz por meses. Então você pode ir lá fazer o download disso para fazer uma análise posterior ou ter que, de repente, comprovar alguma coisa, enfim. Com certeza a gente faz. Consigo integrar a um CIEM já existente? Sim, consegue. Boa pergunta, André. Deixa eu, ó, tem até um negócio aqui de projetar a pergunta, ó. Deixa eu projetar aqui para que todos vejam. Aí, ó. Então, consigo integrar um CIEM já existente? Sim, tá? Você consegue integrar, tá? O que você tiver, a gente vai lá, conecta no seu CIEM, traz essas informações para dentro. Aí tem duas formas, tá? Você pode utilizar a nossa plataforma, que ela é um CIEM, né, com automação. Você pode usar ela e substituir a que você tem, ou a gente também conecta na sua e dali também extrai as informações, tá? Então, aqui as outras perguntas que já foram feitas, né? A do Joel Carlos Pereira e também a da Priscila Ferreira. A Kátia havia feito uma pergunta aqui só que ela não colocou nas perguntas, colocou no chat, mas você já respondeu. Se o Helix é uma plataforma de CIEM, em caso positivo, ele pode coexistir ou mesmo integrar-se a um CIEM? Exato, é isso, foi isso, né, Kátia? Foi a mesma pergunta ali, mas, pô, transmissão de pensamento aí, exatamente. Então, ele é uma plataforma de CIEM e SOAR, né, automação, ele não é apenas um CIEM, mas é exatamente isso aí que a Kátia entendeu. Então, sim, né, pode coexistir, pode se integrar a um CIEM já existente, tá? Bem observado aí pela Kátia. Beleza, Arthur. Perguntas respondidas. Se ainda depois surgir alguma questão, o pessoal pode fazer contato conosco. Se for via e-mail, no Comercial Brasiline, conte com o nosso time. O Arthur também, que já se prontificou a depois a fazer uma apresentação, algum esclarecimento específico, um bate-papo está à disposição, não é isso mesmo, Arthur?
Exatamente. Tá aí o e-mail aí da Brasiline. Quem precisar, eu também deixo aqui o meu e-mail se alguém precisar de alguma coisa. Estamos juntos com a Brasiline aí, nosso parceiro, para fazer essa entrega aí dessa plataforma para vocês. E o que vocês precisarem, a gente está super à disposição. Pessoal, foi um prazer gigante, enorme participar com vocês aqui, muito enriquecedor aqui esse nosso bate-papo, e eu estou à disposição de vocês. Show de bola. Obrigado, Arthur. Parabéns pela apresentação, muito bacana. Parabéns a todos aí que reservaram tempo aí para aprender um pouquinho mais. Eu sempre parabenizo, que é bacana ver o pessoal querendo evoluir, né, todos os dias e sempre de olho nas soluções. Então, parabéns, pessoal. Obrigado, Arthur, mais uma vez. A equipe Brasiline continua à disposição de vocês. Essa apresentação foi gravada, depois vai ser disponibilizada também. O pessoal que, se porventura entrou, eu já tinha dado o recadinho, né? Quem participou das 10 apresentações, os 10 bate-papos, vão receber uma mochila da Brasiline. Nosso time de marketing fará o contato, né, para programar essa entrega. E o pessoal que participou de 70%, né, das aulas vai receber o certificado aí, conforme orientado no início da maratona. Tranquilo? Então, obrigado aí a todos, bom dia, um abraço e fiquem bem.